Quando o profeta Natã conta a parábola a Davi, nós vimos que a reação dele foi bastante forte, enérgica, né? E reagiu com uma indignação, né? E nós até chegamos à conclusão que era justo, levando em consideração o contexto, né, da parábola. Mas depois nós vimos que isso aconteceu porque a situação não era com ele a princípio, né? Ele ainda não havia descoberto que era com ele. Então, por isso o profeta usou desta parábola, né, para fazê-lo enxergar, né, a situação. Porque uma coisa é você estar na condição de acusador, né? Outra coisa é você estar na posição de culpado. Então, geralmente é assim, né? Nós somos rígidos para julgar os outros, mas às vezes brandos para conosco mesmo. Então eu pensava, né, nesta condição de Davi, e este aspecto, né, da sua natureza, da sua condição humana, me fez olhar também para a minha. Por que é difícil perceber isso, né? É porque nós, de fato, temos esta inclinação, né, quando se trata do outro. Então, a dinâmica do perdão que nós vimos aqui exige acolher o perdão, mas também saber doar o perdão. É a condição necessária para acolher o perdão de Deus também. Então, me fez um pouco pensar nisso também, né, na dificuldade que ele teve de compreender. E o profeta, sabendo que o ser humano funciona assim, contou a parábola para que ele pudesse se colocar no lugar, na cena. Estando em outra condição, ele foi capaz de fazer um julgamento olhando para si mesmo. E aí a coisa é mais difícil um pouquinho. É a coisa mais difícil e também a experiência mais linda que possa acontecer na nossa vida, a de experimentar o perdão de Deus, a graça de Deus, de passar de uma situação de morte, do ponto de vista espiritual, para uma situação de vida, acolhendo o perdão de Deus. Como eu disse, o termo misericórdia, rahamim, quer dizer justamente entranhas. A experiência da misericórdia é a experiência de você se sentir dentro de Deus e nascendo mais uma vez de Deus, sendo uma pessoa nova. Agora nós vamos continuar, desculpem, vamos continuar e vamos ver a última reflexão que eu proporciono a vocês. Esta reflexão leva em conta os últimos anos da vida de Davi e se detém sobre a relação entre Davi e o seu filho Absalão. É uma reflexão que abraça vários capítulos, do capítulo 13 até o capítulo 19. São muitos capítulos. Eu vou resumindo as coisas, fazendo um resumo, e de vez em quando a gente para ler mesmo o texto. E vocês podem depois, ou nos próximos dias, ler os capítulos com mais tranquilidade. Bom, então, o que aconteceu? Davi teve muitas mulheres e muitos filhos. O filho mais velho se chama Amnon. E o capítulo 13 começa justamente contando que o Amnon se apaixonou por Tamar, que é uma das filhas de Davi, irmã dele, mas de mãe diferente. Então, o pai é o mesmo, Davi, mas a mãe é diferente. E o filho, Amnon, se apaixonou por essa mulher, que é apresentada como uma moça muito bonita e ainda virgem. No texto nós lemos que Amnon a desejava com todas as suas forças.
mas não conseguia tomá-la. Olha só a palavra mais uma vez. Não conseguia tomá-la. E, por causa disso, Amnon, vivia triste. Se atormentava. Coloca o texto. Ora, um amigo de Amnon, que amigo? Um amigo de Amnon, homem muito sagaz, coloca a palavra de Deus, lhe deu uma ideia e disse, no segundo livro de Samuel, estamos no capítulo 13, agora vou ler o versículo 14, o amigo de Amnon disse, finges que estás doente, e quando teu pai vier ver-te, lhe dirás, permite que minha irmã Tamar prepare 2 pasteizinhos e me sirva pessoalmente. Quando o rei Davi foi visitar Amnon, ele lhe pediu para que a irmã Tamar cuidasse dele. O rei permitiu. Tamar foi no quarto do irmão, preparou a refeição e a deu ao irmão. Ele, porém, não quis comer. Pediu para que todos saíssem e para que a Tamar se aproximasse dele e o servisse pessoalmente. Tamar se aproximou e ele a dominou com violência. Deitou-se com ela. Depois, a Tamar, ela tentou conversar com ele, sugerindo que ele a pedisse ao pai, dizendo, olha, meu pai, nosso pai, o rei Davi, vai aceitar que eu seja sua mulher. Peça-me em casamento. Mas o Amnon não quis. Não quis. Por quê? Porque depois de abusar dela, Amnon a expulsou, cheio de aversão. Aversão, a palavra que está no texto. Então, o amor se transformou em ódio. E pior ainda, ele pediu para um criado expulsar a moça. Então, filha de rei, expulsada por um criado. Ela tenta, insiste em conversar com ele, para que ele a peça em casamento, mas não. Então, depois de abusada, ela é expulsada. E, saindo, ela cobriu a cabeça de cinza, rasgou a túnica. Naquela época, as mulheres virgens usavam uma túnica, rasgou a túnica, colocou as mãos na cabeça e foi embora gritando. Dá para imaginar a cena, a situação. Absalão, irmão da Tamar, a encontrou. Perguntou o que foi, o que aconteceu, e a acolheu. Lhe deu um abrigo. E Absalão se encheu de ódio contra Amnon. Agora, o que é que Davi fez nesta situação? O texto conta que Davi ficou sabendo daquilo que tinha acontecido, mas Davi não tomou nenhuma atitude. Ou seja, ele ficou indignado, o rei, o pai da Tamar, mas não fez nada. Talvez Davi se lembrasse daquilo que ele mesmo tinha feito com Betsabeia. Talvez ele sentisse que não tinha moral para falar para o filho. Contudo, o seu silêncio, o silêncio do pai, não ajudou de jeito nenhum. Por quê? Porque Davi não ajudou o filho a reconhecer o seu pecado, como o profeta Natan tinha feito com ele. Sem o profeta Natan, Davi não teria reconhecido o pecado. E o Amnon não reconheceu o pecado, não admitiu o pecado. E Davi não fez nada. Ele não ajudou o filho a reconhecer o pecado e a pedir perdão. E, no mesmo tempo, ele não viu, ou talvez fingiu não ver o ódio de Absalão. Então, fiquei pensando, quando em uma casa há briga entre os filhos e o pai não intervém, essa casa aos poucos vai desmoronando.
É aquilo que aqui está acontecendo. Com efeito, 2 anos mais tarde, o que acontece é que, então, 2 anos mais tarde, já se passaram 2 anos. O Absalão convida todos os seus irmãos para uma festa. Festa da tosquia das ovelhas. Todos os irmãos vão para a festa. E durante a festa, Absalão envia os seus servos contra Amnon e o faz matar. Todo mundo fugiu e Absalão também fugiu para a casa do avô. O que é que Davi fez? Nada. Mais uma vez, Davi não fez nada, não interveio, não tomou nenhuma atitude. Davi se enfureceu, mas não fez nada. Se passaram mais 3 anos. Depois, com a ajuda de Joab, comandante de Davi, Absalão consegue voltar a Jerusalém. O rei se recusa a falar com o filho. Então, tudo bem, Davi permitiu que Absalão voltasse para Jerusalém, mas ele se recusou, não quer falar com o filho Absalão. Só depois de 2 anos, olha, o texto destaca todos os tempos, só depois de 2 anos, o rei chama Absalão, os dois se reconciliam, o filho se prostra com o rosto em terra e o pai o beija. Contudo, eles não falam sobre aquilo que tinha acontecido. Nenhuma palavra. Silêncio. Então, ao contrário do profeta Natã, Davi não ofereceu ao filho um caminho para tomar consciência do pecado. Não ofereceu ao filho um caminho para pedir perdão. Davi se limitou a afastar o filho, esperando que o tempo sozinho curasse. Mas o tempo não cura. Aliás, além do ódio que Absalão tinha ainda contra o irmão, que já estava morto, Absalão começa a sentir uma raiva contra o pai também. E o tempo, como eu falei, não cura, e às vezes o tempo só aumenta o rancor. Ele fica com raiva do pai. Depois da reconciliação formal quer dizer que de fato, eles sim, se reconciliaram, mas não conversaram, não falaram sobre aquilo que tinha acontecido, não chegaram verdadeiramente a pedir perdão, a refletir, a admitir a culpa. Durante 4 anos, Absalão fica à beira do caminho que leva o povo ao tribunal do rei e conversa com o povo que está chegando a Jerusalém querendo justiça. E Absalão fala ao povo que está se aproximando do tribunal do rei e diz: olha, a tua causa é boa, mas o rei não vai te escutar. Se eu fosse rei de Israel, eu sim escutaria a sua causa. Durante 4 anos, o filho fica derrubando o pai. Olha como o tempo passa e a raiva e o mal crescem. E Absalão ia seduzindo o coração dos homens de Israel contra o rei Davi, seu pai. A estratégia é clara e consiste em distorcer a verdade, falar mal do outro, derrubar quem considera inimigo. É uma atitude que nos lembra de muitos políticos, derrubar o outro, querer agradar o povo, espalhar mentiras, essas coisas. Bom, agora vamos ver o que acontece. Vamos ler o primeiro texto. Se encontra no capítulo 15 do segundo livro de Samuel, versículos de 7 até 12. A revolta de Absalão. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: permite que eu vá a Hebrom,
a fim de cumprir um voto que fiz a Yahvé. Porque quando eu estava em Gesur, em Arã, o teu servo fez este voto: se Yahvé me conceder voltar a Jerusalém, prestarei um culto a Yahvé. Disse-lhe o rei: vai em paz. Ele se pôs então a caminho para ir a Hebrom. Absalão mandou emissários a todas as tribos de Israel para dizer-lhes: quando ouvirdes o som da trombeta, dizei uns aos outros: Absalão tornou-se rei em Hebrom. Com Absalão partiram de Jerusalém 200 homens, sendo convidados, e vindo inocentemente, de nada estavam informados. Absalão encarregou de uma missão Aquitofel, o gilonita, conselheiro de Davi, a partir de sua cidade de Gilo, enquanto ele oferecia sacrifícios. A conjuração se avolumava e se fortalecia, e a multidão dos partidários de Absalão ia aumentando. Então, agora há uma conjuração. Absalão consegue juntar ao seu redor um pequeno exército, chama ao seu lado Aquitofel, já conselheiro de Davi, cuja palavra era tida como a palavra de Deus. E Aquitofel representa muito bem aquele homem que sabe pular logo, né, no carro dos vencedores. Ele percebe quem vai ganhar, ele passa para o lado de Absalão. Agora, a notícia do que está acontecendo chega até o rei Davi. E o que é que o rei fez? O rei fugiu diante do filho. O rei, que quando muito novo tinha lutado contra o urso, o leão, tinha enfrentado o Golias, tinha já vencido muitas batalhas, já teve muitos sucessos, o rei Davi foge diante do filho Absalão. Levantemo-nos e fujamos. Fala Davi. Por quê? Porque aqui, prestem atenção, Davi não está agindo como rei. Ele está agindo como pai. Ele não quer se encontrar numa situação em que tem que se colocar contra o filho. Então ele prefere fugir, se afastar. Ele percebeu que não há possibilidade de entrar em acordo com o filho, então preferiu fugir. Os grandes deste mundo geralmente não agem assim. O que Davi fez agora, ou seja, a decisão de fugir ao invés de enfrentar o filho, é algo surpreendente. Porque os grandes, os reis, os poderosos deste mundo não agem assim. O rei Herodes, por exemplo, o rei da época de Jesus, por exemplo, suspeitando uma conspiração contra o seu poder, fez matar uma das suas mulheres e alguns dos seus filhos. Quem é obcecado pelo poder não olha para a cara de ninguém. Faz matar até os filhos, a mulher dele. Aqui já Davi está agindo de outra forma, porque aqui Davi não está agindo como rei. Olha, o Absalão tinha 200 homens. O que é isso? Pequeno exército. Davi está agindo como pai. E não quer se colocar numa situação difícil. Então prefere fugir. É uma fuga triste. Uma fuga triste porque não é uma fuga diante do inimigo. É uma fuga diante do filho, diante de Aquitofel, amigo e conselheiro, diante de uma parte do exército. É uma fuga muito triste. Davi sente uma traição. Ser traído pelo próprio filho ou pelo amigo dói, dói muito. E a traição gera sempre tristeza e amargura. Mas nessa situação, Davi, como falamos, escolhe fugir. Os servos de Davi seguem Davi. Qualquer que seja a decisão do Senhor, nosso rei, aqui estamos ao teu serviço.
Durante a fuga, Davi encontra outras pessoas querendo acompanhá-lo, mas ele manda todo mundo para casa. Davi se preocupa com a vida dos outros. Davi se preocupa com a vida dos outros. Os levitas querem acompanhar Davi levando a Arca da Aliança. Davi não quer. A Arca tem que ficar em Jerusalém. Não quer comprometer, expor ao perigo a vida dos levitas também. E Davi fala: se eu encontrar graça aos olhos de Yahvé, ele me trará de volta e me permitirá revê-la, a arca. Se, porém, ele disser: tu me desagradas, aqui estou, faça de mim o que lhe aprouver. Então, interessante, porque Davi, que antigamente, confiando em Deus, sempre se atirava na luta, agora, confiando em Deus, Davi escolhe fugir. Escolhe deixar tudo nas mãos de Deus, não se meter nessa luta. Que mudança está acontecendo em Davi? Fugindo diante do filho, agindo como pai, confiando em Deus, mas não para entrar na luta, mas para se sair da luta. E o texto que nós vamos ver agora vai frisar um pouco mais essa mudança que está acontecendo. Sempre no segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículos de 5 até 14. Semei amaldiçoa Davi. Quando o rei Davi chegou a Baurim, surgiu um homem, membro do mesmo clã da família de Saul, cujo nome era Semei, filho de Gera, e saiu proferindo maldições. Atirava pedras em Davi e em todos os servos do rei Davi. E apesar disso, todo o povo e todos os valentes se puseram à sua direita e à sua esquerda. Semei amaldiçoava a Davi com estas palavras: vai-te, vai-te, homem sanguinário, bandido. E Yahvé fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono tu usurpaste. Assim fez Yahvé, tirando das tuas mãos a realeza para dá-la a teu filho Absalão. Estás entregue à tua própria desgraça, porque és homem sanguinário. Absaí, filho de Sárvia, disse então ao rei: por que este cão morto há de ficar amaldiçoando o Senhor meu rei? Deixa-me atravessá-lo e cortar-lhe a cabeça. Mas o rei respondeu: que tenho convosco, filhos de Sárvia? Se ele amaldiçoa, e se Yahvé lhe ordenou, amaldiçoa a Davi, quem poderia dizer-lhe: por que fazes isso? Davi disse a Absai e a todos os seus servos: vede, o filho que saiu das minhas entranhas busca a minha morte. Com mais razão, este benjaminita. Deixai que amaldiçoe, se Yahvé lhe ordenou que o fizesse. Talvez Yahvé considere a minha miséria e me restitua bem em lugar de sua maldição de hoje. Davi e os seus homens continuaram o seu caminho. Semei ia andando ao lado da montanha paralelamente a Davi, e enquanto andava, proferia maldições, atirava pedras e jogava terra para o ar. O rei e todo o povo que o acompanhava chegaram extenuados e lá retomaram fôlego. Que mudança, hein? Quando jovem, Davi tinha entrado no acampamento na hora em que o gigante Golias estava amaldiçoando, e logo ele se sentiu cheio de orgulho, pronto para combater contra o guerreiro filisteu, perguntando quem é esse filisteu incircunciso para insultar os exércitos do Deus vivo. Então, a ofensa do filisteu deu logo a coragem a Davi.
agora Davi não está agindo da mesma forma. Semei continua amaldiçoando. Se vocês contarem essa palavra, ela se encontra 8 vezes. Amaldiçoando, amaldiçoando, amaldiçoando. Enquanto eles estão fugindo, ele amaldiçoando, jogando pedras. Né? Aliás, um dos homens de Davi, Abisai, um dos seus guerreiros, não estava aguentando mais, queria matar esse Semei, mas Davi não permitiu. Porque a atitude de Davi é diferente da atitude que ele já teve antigamente, porque ele aceitou o insulto, ser amaldiçoado. Por quê? Davi mudou, se tornou mais humilde. O que é que fez Davi se tornar mais humilde? Talvez a consciência do seu pecado. Não sei se já aconteceu com vocês, né? Mas a consciência do pecado. Quando a gente tem consciência do próprio pecado, a gente se torna mais humilde. Talvez a consciência do pecado, mesmo porque o Semei chamou Davi de homem sanguinário. Então, essas palavras despertaram em Davi a consciência da morte do Urias. Talvez seja isso, né? Davi se tornou mais humilde devido à consciência do seu pecado, mas também Davi sabia que ele não usurpou o trono de Saul. Semei, que pertencia à família de Saul, estava xingando contra Davi, porque Davi tinha tomado o lugar de Saul, mas Davi não tinha usurpado. Ele se tornou rei só depois da morte de Saul. Então, talvez Davi pensasse, foi Deus que fez tudo, foi Deus que tirou Saul do trono, e é Deus que sabe o que ele vai fazer. Então, o que é que fez Davi mudar? Talvez justamente a consciência de que Deus está agindo na história. Deus está presente. Nós não estamos sozinhos. Deus está aí também, agindo. Então, ele disse, se Deus lhe ordenou, amaldiçoa a Davi, quem poderia dizer-lhe, por que fazes isso? Se foi Deus que pediu para ele me amaldiçoar, o que eu posso fazer? Talvez Deus considere a minha miséria e me restitua o bem em lugar da maldição de hoje. Então, Davi, mais uma vez, escolhe confiar em Deus, deixar a sua vida nas mãos de Deus. No mesmo tempo, Davi começa a organizar sua defesa. Ou seja, a sua defesa. Davi consegue infiltrar um dos seus amigos, Cusai, entre os conselheiros do rei, Absalão. Absalão chega a Jerusalém, aconselhado por Aquitofel, toma as mulheres de Davi, que tinham ficado em Jerusalém, cuidando do palácio. Este gesto, tomar as mulheres do pai, é um gesto que tem um significado simbólico, político. Quer dizer, agora eu sou o rei. Adquiriu o direito de ser rei. E enquanto Aquitofel aconselha Absalão atacar logo Davi, Cusai, o homem de Davi infiltrado, ele disse, é melhor esperar, porque Davi agora é como uma ursa a que se tira nas crias. Então agora, se você for contra Davi, agora está super enfurecido, vai ser complicado. Melhor esperar. E Absalão escuta o conselho de Cusai. E desta forma deixa tempo a Davi para se organizar. E agora vamos ver a batalha. No segundo livro, capítulo 15, versículos de 7 até 12. Não, desculpa, nós já vimos esse texto. 18, sim, desculpa. Não, começa a batalha. Antes da batalha, Davi pede para os seus oficiais não matarem Absalão.
Então Davi quer se defender do filho, mas ele não quer matar o filho. Ora, acontece que na batalha, Absalão, que tinha um cabelo muito grande, Absalão ficou suspenso entre céu e terra, porque a sua cabeça se prendeu num carvalho. Parece engraçado. Então, Joabe, chefe de uma parte do exército de Davi, descumprindo a ordem do rei, mata Absalão, mata o filho de Davi. O rei não estava participando da batalha, o rei estava longe, numa muralha, e observando. E agora vamos ver o que acontece. Capítulo 18, versículos 28 até 19, versículo 5. Capítulo 18, versículo 28 até o capítulo 19, versículo 5. Aquimaas gritou e disse ao rei: está tudo bem. Ele se prostrou, o rosto em terra diante do rei, e disse: bendito seja Yahvé teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o Senhor meu rei. O rei perguntou: vai tudo bem com o jovem Absalão? E Aquimaas respondeu: eu vi um alvoroço no momento em que Joabe enviou um servo do rei e teu servo, mas não sei o que era. Disse o rei: passa e coloca-te ali. Ele obedeceu e esperou. Logo chegou o cuxita e disse: recebe, senhor meu rei, a boa notícia. Yahvé te fez justiça hoje, livrando-te de todos os que te levantavam contra ti. O rei perguntou ao cuxita: vai tudo bem com o jovem Absalão? E o cuxita disse: que tenham a mesma sorte desse moço todos os inimigos do Senhor meu rei, e todos os que se têm levantado contra ti para te fazerem mal. Então o rei tremeu, subiu para o quarto que está acima da porta e caiu em pranto. E dizia enquanto andava: meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri eu em teu lugar? Absalão, meu filho, meu filho. Avisaram a Joabe: o rei chora e se lamenta por causa de Absalão. A vitória naquele dia se transformou em luto para todo o exército, porque o exército compreendeu naquele dia que o rei estava em grande angústia por causa de seu filho. Naquele dia, o exército entrou furtivamente na cidade, como faria um exército coberto de vergonha por estar fugindo no meio do combate. O rei tinha o rosto coberto e clamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. O rei recebe a notícia da vitória, mas a sua pergunta, a única pergunta, diz respeito ao filho. Vai tudo bem com o jovem Absalão? E depois da notícia da morte do filho, ele vai para o quarto, cai no choro, só consegue repetir: meu filho Absalão, meu filho Absalão. O que aconteceu a Davi? Até chega a dizer: por que não morri eu em teu lugar? O que aconteceu? Esse guerreiro, esse rei invencível. Já falamos, que houve uma mudança, Davi se tornou mais humilde, talvez fosse a consciência do pecado. Davi se tornou mais humilde, talvez a consciência de que se você está agindo bem, não se preocupe, Deus está agindo na história também. Mas eu penso que, nessa altura, o que aconteceu é que se antigamente Davi tinha sido obcecado pelo poder,
agora Davi compreendeu que na vida há coisas mais importantes do que o poder, do que ser rei. Ser pai, cuidar da sua família, do seu filho, mais importante. É mais importante. Se antes Davi, obcecado pelo poder, tinha tomado a mulher do seu amigo e até feito com que o amigo morresse, agora Davi entendeu que não há nada mais importante na vida do que o afeto de uma família, dos filhos. Agora compreendeu que a família é o que vale na vida, na sua e na vida dos outros. A vida do filho vale mais do que o poder do rei. E Davi compreendeu que nenhum poder pode restituir o carinho do filho, o amor do filho, o amor das pessoas que nós amamos. Por isso, mesmo que insultado, ofendido, ele não quis revidar. Ficou na muralha, esperando, só se defendendo. E olha só, ficou na muralha esperando, o texto diz, no versículo 31, ficou na muralha esperando a boa notícia. A boa notícia, o que é? O Evangelho. Davi é que nem aquele pai da parábola de Jesus, do filho pródigo. Se lembra? O pai que está em casa esperando a boa notícia do filho voltar. Davi está aqui na muralha esperando a boa notícia, o Evangelho, que meu filho volte para casa. A mudança de Davi, ela veio desta consciência que o amor de um filho, o carinho de um filho, de uma família, é muito mais do que o poder, muito mais do que a riqueza, muito mais do que o título de ser rei. Então, aqui nós enxergamos o coração de Deus. Você se lembra que o título da nossa reflexão é Davi, homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração, aqui nós enxergamos o coração de Deus, que é o coração de um pai que espera por seu filho, que está até disposto a morrer em lugar do filho. Esse é o coração de Davi, que revela o coração de Deus, que é o que aconteceu justamente com Jesus. O coração de Deus é um coração de um pai que ama os seus filhos, como na parábola de Jesus, a boa notícia. Absalão, porém, filho, jovem, novo, ele não compreendeu o pai. Como o jovem Davi, quando mais jovem, Absalão é obcecado pelo poder. Ele está disposto a matar até o pai. Então, Davi descobriu o que não sabia quando era jovem. E Absalão ainda não sabe. Ou seja, que nada pode substituir o amor das pessoas que nós amamos. Nada. Davi não sabia disso. Absalão não sabe disso. Então, o caminho de Davi, a sua mudança, podemos dizer, o caminho de Davi vai da força para a fraqueza. Só que a fraqueza de Davi não é a fraqueza do idoso, que não tem forças. A fraqueza de Davi não é a fraqueza de quem desiste da luta. A fraqueza de Davi é a fraqueza do humilde, que se coloca nas mãos de Deus, que aprendeu que o verdadeiro poder é o poder do amor. Ele aprendeu, Davi, a colocar a sua vida
nas mãos de Deus, a confiar em Deus, cuidando do que mais vale na vida, né? O amor das pessoas que nos amam e que nós amamos. Esta é a sabedoria de Davi, né? O título que eu coloquei, a sabedoria de Davi. Ele passou, né? Ele conhecia o amor pelo poder e agora experimentou o poder do amor. Esta é a sabedoria de Davi, a sabedoria de Deus que nós enxergamos em Davi. E agora vou encerrar esta reflexão desculpem, só destacando 2 pontos, como a reflexão, como meditação. Um primeiro ponto, eu coloquei lá atrás, as falhas na educação do filho. Contudo, Davi não é um homem perfeito, não era antes, não é agora. Ele falhou na educação dos filhos. Por que ele falhou? Porque ele não interveio. Ele não interveio, ficou calado. Quando Amnon abusou da irmã de Absalão, ele não fez nada. Meu Deus, seu filho está abusando de sua filha, você não fala nada. Depois Absalão matou o irmão e ele de novo não fez nada. Aqui há uma falha na educação. Este silêncio é muito ruim. E se passam quantos anos? Vocês viram? 2 anos, 3 anos, 4 anos, mais 2 anos, ou seja, quase 10 anos. E a raiva toma conta de Absalão, o ódio toma conta de Absalão, o rancor toma conta de Absalão, ou seja, o tempo sozinho não cura nada. Nunca houve uma verdadeira reconciliação. Nunca ele conseguiu oferecer um caminho de arrependimento, de perdão aos seus filhos. Há um detalhe interessante sobre a educação dos filhos, porque quando Absalão era jovem, muito jovem, o texto fala que Absalão providenciou para si um carro e cavalos e 50 homens e corria diante dele. Ou seja, quando muito novo, Absalão, filho do rei, gostava de andar num carro com 50 homens à sua frente, ele o filho do rei. Quando criança, Absalão agia desta forma. Já quando criança, Davi cuidava do rebanho. Lutava contra o urso, o leão. Ou seja, a infância de Davi foi dura. A infância de Absalão foi moleza. Às vezes os pais querem evitar que os filhos passem por dificuldades. Mas essas dificuldades são o que faz crescer os filhos. Aqui Davi não soube educar os seus filhos. Não soube quando jovens, não soube quando falharam, ficou em silêncio. E segundo ponto, falando da humildade de Davi, bom, nós aqui enxergamos já a humildade de Jesus. Como Davi renunciou ao direito de ser rei para não machucar o filho, assim Jesus, lemos na carta aos Filipenses, se tornou homem, obedeceu, se fez pequeno, assumiu a nossa carne humana até a morte de cruz. Ou seja, a humildade, a humilhação de Davi nos leva a olhar para a de Jesus. E a de Jesus leva à perfeição, a humildade e a humilhação de Davi. O texto fala que Davi queria até morrer no lugar do filho Absalão. Mas ele não morreu. Já Jesus morreu. No nosso lugar, no lugar dos homens pecadores. Então, esse é o coração de Deus, que nós enxergamos, afinal da história, olhando para o coração de Davi, o coração de pai. Eu vou parar por aqui. Aqui são muitos capítulos, como nós vimos. Eu fiz uma resumida, só escolhi alguns trechos, mas eu quis destacar justamente esta mudança em Davi. O rei que se torna pai. O rei que amava o poder e que descobre o poder do amor, o que vale na vida, o cuidado da sua família, do carinho do seu filho.
Aqui vocês encontram, como sempre, alguns trechos, algumas perguntas que podem ajudar. Temos uma hora. Às vezes, nestes dias, o pessoal da cozinha colocou logo a merenda. Bom, quem quiser merendar logo pode, mas o tempo certo seria às 4h30, para que todo mundo possa ficar em silêncio, rezando. De 4h30 até 5, dá para merendar, conversar, e às 5 horas, a partilha. Sobre a partilha, eu dou um conselho. Hoje que é o último dia, a última partilha. Vocês podem refletir sobre o que nós falamos agora, com certeza, a sabedoria de Davi, de Deus, do Pai. Mas vocês podem também voltar àquele trecho que mais marcou nesses dias. Aquele trecho onde você se identificou, se espelhou. Porque a gente precisa voltar. Assim como Davi, vocês viram quantas vezes Deus levou Davi a se lembrar da sua história, daquilo que nós também temos que voltar àqueles textos que já nos ajudaram a rezar. Então, o meu conselho podem rezar sobre este texto ou voltar àquele texto que, bom, nesta semana o que mais me tocou foi este aspecto, que eu encontrei lendo este capítulo, este texto, então vou voltar para lá. Depois vocês partilham de forma livre, como fizeram até agora. Amanhã, depois, vai ter a assembleia, às 8h30, ou seja, não vai ter mais uma reflexão, mas a gente se encontra aqui e a partilha, dessa vez, vai ser entre todos. Quem quiser partilhar alguma coisa. Claro que eu penso, se você refletiu durante essa semana, há muita coisa que você pode colocar, mas a gente não vai falar tudo. Então, esse tempo pode ser usado também para escolher aquela pérola que você quer guardar, aquela palavra, aquele trecho, o que eu entendi nessa semana, e vai me dar a força para, voltando para casa, continuar a minha caminhada. Vamos, então, concluir rezando Ave Maria juntos. Que Maria nos ajude a acolher a palavra de Deus, que é uma semente que possa trazer o seu fruto, que é Jesus na nossa vida. Que ela nos dê a sabedoria de Deus que nós vimos em Davi.